Com foco total no Campeonato Brasileiro, o Inter embarca para encarar o Cruzeiro em Belo Horizonte. O time terá mudanças, afinal, Thiago Maia não embarcou com a delegação e desfalcará o Inter contra um dos líderes do campeonato. Quero falar sobre a projeção de time e também sobre negociações encaminhadas, tanto para chegadas, saídas e permanências. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, né? Que agora tem um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. Foi o que restou, né? O Brasileirão, visto que o Inter está fora aí da Copa do Brasil, está fora da Copa Libertadores, joga contra o Cruzeiro neste sábado, 6h30, lá no Mineirão. Parada dura, né? E começa agora o segundo turno. Depois do Cruzeiro tem o Fortaleza em casa, o Palmeiras fora, e aí já tem um clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Vamos atualizar todas as informações do Inter, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Carro, moto ou caminhão, você fica, zero bala, consegue acertar, parcelar tudo no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Turma, vamos começar falando sobre negociações, tá? Afinal, o Inter está perto de duas permanências. A primeira do meia Alan Patrick, né? Volante nada, né? Meia armador, camisa 10, vem sendo bastante criticado, né? Por sumir dos jogos. E aqui eu posso ter uma opinião impopular sobre o Alan Patrick. É óbvio, né? Que ele tem que ser responsabilizado, assim como todos os outros jogadores. Afinal, a gente cobra só de quem a gente espera algo. Mas o grande ponto é, o Alan Patrick em 2023 foi o melhor jogador da América, fazendo gol no Maracanã em semifinal, dando assistência para o gol do Mercado no jogo do Beira-Rio, deu assistência para o Valência no jogo lá na altitude de La Paz contra o Bolívar, numas quartas de final, fez gol contra o River Plate nas oitavas, deu assistência para o Valência lá no Monumental de Núñez nas oitavas, carregou o Inter nas costas, tem gol em Grenal. Será mesmo que a culpa é do Alan Patrick? Será que a culpa não é de um esquema completamente bagunçado do Roger Machado, que só joga para os lados do campo, botando bola no Wesley, no Bernabé, no Aguirre e no Tabata, insistindo em empilhar atacantes? Será que a culpa não é mais do treinador do que do Alan Patrick? Mas fica essa discussão, tá? Não acho que o problema do Inter seja o Alan Patrick, ele tem que fazer parte da solução. Ele está renovando o contrato com o Internacional até 2027, né? Mais um ano aí de contrato para o Alan Patrick, que teve algumas propostas, né, do futebol norte-americano, e o Inter está optando então por dar mais um tempo para ele. Além dele, a informação do Leonardo Mol, né, da Rádio Bandeirantes, é de que o Inter também está ampliando o contrato do Brian Aguirre, jogador que chegou, né, no ano passado, né, se tornou titular. O Inter está ajustando, né, o salário desse jogador, o que para mim é uma loucura, né, mas de qualquer forma são coisas que só o futebol permite, né? O Inter é eliminado de todas as competições, o cara vai ganhar um aumento, né, por causa disso. Então, o Brian Aguirre também está renovando esse vínculo, né? Aumento de salário, aumento da multa. Então os dois vão permanecer aqui no estádio Beira-Rio. Quem deve sair é o goleiro Ivan, né? Jogador que está hoje no departamento médico em virtude de uma artroscopia, né, que ele realizou no joelho. Teve uma lesão aí no treinamento. O Ivan que segue tendo 45 minutos pelo Inter no jogo de estreia contra o Avenida, na estreia do Gauchão de 2024. De lá para cá não conseguiu jogar mais. E o Criciúma, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, está negociando, né, a contratação do Ivan por empréstimo até o final desta temporada. Então a tendência, né, até pela ótima relação que se tem entre Inter e Criciúma, né, o Criciúma cedeu, né, o Heriberto Rilse para o Inter jogar várias vezes aí durante a enchente do ano passado. Então o Ivan deve ir emprestado para lá para ver se ajuda, né, o Criciúma a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Criciúma, neste momento, ele é sétimo colocado, 3 pontos atrás do Novo Horizontino, que é o quarto colocado neste momento. Então, né, o Ivan estaria prestes a deixar o Internacional. O Inter que está indo, né, para Belo Horizonte, como eu destaquei nas manchetes,
e vai desfalcado, né? O Inter não vai poder contar com o Vitinho, que levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Flamengo, o Ener Valencia também levou o terceiro cartão amarelo, e o Inter também não vai contar com o Thiago Maia. Informação do Taigor Jank, do canal A Dupla, que esteve lá no aeroporto no embarque da delegação, é que o Thiago Maia não viajou. A gente ainda não tem, né, os motivos, as razões pela qual o Thiago Maia não viajou, mas imagino que seja até um controle de carga. A gente sabe que fisicamente, né, o Thiago Maia tem vários problemas nessa temporada, que escancara também, né, um problema na preparação física do Inter, que teve férias, que parou no Super Mundial, que teve intertemporada, e nós seguimos tendo esses problemas musculares e de desgaste, né? Enquanto a gente está vendo times que disputaram o Super Mundial, que foram adiante, que estão jogando quarta domingo, estão se classificando e sobrando fisicamente. Então acho que é muito claro que o senhor Paulo Paixão, multicampeão, campeão do mundo, campeão da Libertadores, gratidão eterna ao Paulo Paixão, mas também faz parte dos problemas do Internacional hoje. Dito isso, tá? O Inter tem relacionados os goleiros Rocher e Antony, os laterais Bernabé, Aguirre e Benítez, o zagueiro Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel, Vitão e Juninho, volantes Richard, Alan Rodrigues, Luiz Otávio e Bruno Henrique, meias Alan Patrick, Oscar Romero, Bruno Tabata e o Alex, jogador que vem da base do Internacional, né? Pode fazer esse meia mais avançado, já jogou como ponta também, então é um jogador que o Roger está levando para Belo Horizonte. Wesley Carboneiro, Raikkonen, Ricardo Matias, Gustavo Prado e Rafael Borré. É a nominata do Inter lá em Belo Horizonte. Tendência de escalação, mantendo, né, o esqueleto, né, do Inter nos últimos jogos, com o Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. No meio campo, sem o Thiago Maia, tendência que o Richard, né, seja o escolhido, né, pela hierarquia que o Roger adora usar. Eu iria de Luiz Otávio, mas pelo visto, né, Richard. Do lado dele, o Alan Rodrigues, Alan Patrick, Tabata e Wesley. E na frente, o Ricardo Matias. É a tendência, então, de escalação do Internacional, que tem aí, né, a possibilidade de ter só o Brasileirão para jogar. O Inter, neste momento, é 12º colocado, vencendo, iria a 27 pontos, e no melhor cenário fica na 10ª colocação, caso o Atlético Mineiro e o Ceará percam na rodada, tá? O Ceará joga amanhã à noite contra o Grêmio, na Arena, e o Atlético Mineiro joga contra o São Paulo no Morumbi, né, no domingo à noite. Então são resultados plausíveis, mas sendo bem sincero, né, é bem difícil ter otimismo nessa vitória do Internacional jogando em Belo Horizonte, até pelo momento do Cruzeiro, né, que para eles pode ser, né, uma possibilidade de colar aí no Flamengo, que é o líder do campeonato. Tanto é que as odds da KTO, né, estão dizendo o seguinte: Cruzeiro 1,76, o empate 3,40 e o Inter pagando 5, né, para ver o nível, né, de favoritismo do Cruzeiro nesse jogo lá na KTO. E eu tô palpitando também, tá, na vitória do Cruzeiro, não acredito na vitória do Internacional. Acho que a gente vai demorar um tempo, né, até se reestabelecer dentro do Campeonato Brasileiro. Mas é um palpite só, né? Tomara que o Inter cale minha boca e surpreenda lá em Belo Horizonte. Além disso, no sábado tem Bragantino e Fluminense jogando em Bragança Paulista, e como eu disse, né, tem Grêmio e Ceará jogando na Arena. Tá certo? Não esquece que lá, né, a diversão acontece, casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço a todos, a gente se vê. Fui!